Bom, então vamos lá. É a segunda vez que estou gravando um vídeo, porque eu gravei a primeira vez sem áudio, estava conectado no dispositivo errado. Mas vamos lá. Primeiro exercício, ler uma matriz 4x4 e contar quantos valores maior que 10 ela tem. É simples, é só preencher a matriz e logo quando ele digita o valor, ele já vai computar se esse valor é maior ou não que 10. Inclusive, acho que a gente já fez um exercício parecido, não sei se era 4x4 ou se era 10 exatamente o valor, e é maior que 4, então, eu ficar digitando. Vou digitar valores aleatórios aqui, ó. Já tem um maior que 4, 2 maior que 4, 3, 4. Ó, vamos lá. 4 valores maiores que 10 foram digitados. Ele já vai computando enquanto a matriz é digitada e depois só joga aqui com esse contador de números maiores que 10. Segundo exercício, matriz 5x5 e preencher com a diagonal principal. No caso é só fazer um printf da matriz de identidade, né? É bem simples. Tá aqui ela, é só quando a linha for igual à coluna, você coloca digitar 1 e diferente disso é 0. 5x5, certinho. Só conferir se o áudio aqui está funcionando. Beleza. Bom, exercício 3 aqui é matriz 4x4 e a localização do maior valor. Acho que inclusive a gente já fez um exercício parecido com esse. Enquanto você estiver preenchendo a matriz aqui, ele já vai computando também a mesma situação do outro. Já vai computando qual que é a localização. E depois é só atualizar esse valor dessa localização de LC para ali em coluna um valor inteiro já na função int main inteira, ao invés de só ficar dentro do for aqui, que no caso esses LC só ficam dentro desses fors, né? Então, eu atualizo esses valores para a função total e depois só dar um printf nessa posição ali em coluna, como se fosse x e y. Vou, ó, 78 parece um valor grande. Acho que vai ser o maior. Vou deixar ele como maior aqui no meio. E tá na posição 1, 2, primeiro aqui. É bem simples também. Talvez ficaria mais fácil se eu fizesse um printf da própria matriz para enxergar melhor a localização. Mas o fato é que ela funciona. É isso que foi pedido. Eu fui no simples e efetivo. Exercício 4, matriz 5x5 e buscar um valor x que você tem digitado é, dentro dessa matriz. Então, o valor que eu vou querer encontrar na matriz é 10. Vou digitar uns valores aleatórios aqui. Por exemplo, 10 agora. Aqui, no caso, eu fiz um pouco mais bonitinho, mais fácil de identificar, porque é uma matriz 4x4 ainda, é maior ainda. Então, a posição 1, 3. Então, na primeira, no caso 0, 1. Primeira, segunda linha, na última coluna, tá certinho aqui. E ele já dá o printf da matriz inteira. Fica mais fácil de enxergar. Exercício 5. Programa que lê duas matrizes e calcule o produto entre elas. 3x3, bem simples também. Preencher as duas matrizes. Depois eu já fiz para fazer a multiplicação posição por posição. Dentro do printf aqui, para ficar mais fácil nesse for. Para não precisar fazer outro for para calcular e outro for para o printf. Fazer é, como se fosse para achar os valores ao quadrado. Então, o primeiro 9 valores já foi na matriz A. Agora preencher a matriz B. 28, 9. Então, vai como se fosse o número 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Até 81 aqui. Funcionando certinho. Exercício 6. Função que receba um vetor de inteiros e retorna quantos valores pares e ímpares possui. Eu fiz um serviço um pouco diferente aqui. Eu fiz só uma função para calcular os valores ímpares. E depois ele subtrai aqui o contador par dos valores ímpares que tem. Então, o que não for par é ímpar. Bem simples também. Eu fiz, no caso, a função em int, porque daí ele retorna o valor desse contador par, né? Então, eu fiz o vetor também em três posições, podia ser mais, mas eu fiz em três. Então, por exemplo, 1, 2 e 3.
tem dois números pares e um valor, dois números ímpares e um par, né? 1 e 3 são ímpares e 2 é par. Então, tá, tá se fazendo sentido, tá funcionando. E se eu fosse aumentar, por exemplo, esse número de vetor, é só aumentar esse contadorzinho aqui que eu coloquei, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Exercício 7. Função que recebe um valor reais e retorna a média entre eles. Um vetor de reais e retorna a média entre eles. Então eu fiz um vetor também de 3 posições apenas. Vai digitar aqui, que estava especificado, né? De qual o tamanho dele. Vai digitar aqui e depois eu chamar a função dentro do printf. Bem simples também, só calcular a média, soma e depois divide por 3 e retorna o valor resultado aqui. O valor 1, 2, 3, a média vai ser 2. Se fosse, por exemplo, 10, 3 e 3, a média é 5. E, enfim, assim por diante. Bem simples também esse aqui. O exercício 8, eu já teve que usar o biblioteca Math, no caso, que precisa calcular desvio padrão envolve potência, raiz quadrada. Primeiro vai preencher o vetor, e depois vai chamar a função dentro do printf, que a função no caso seria declarar primeiro essas subtrações. Eu quis deixar mais separado para melhor visualização e também porque estava dando com os problemas. Então, dentro da raiz quadrada, no caso, aí eu já coloquei só a potência da subtração, elevada a 2 no caso, né? A potência dela, e depois tudo dividir por 3 e a raiz quadrada de tudo isso. Não é muito complexa a conta também não. Então, por exemplo, 10, 20 e 30. O desvio padrão entre os vetores é 19. E, enfim, eu também não me recordava muito bem o que era desvio padrão. Tive que procurar a fórmula dele para depois colocar aqui. E depois traduzir para uma forma em C, né? Enfim, exercício 9. Opa, abriu o Opera. Exercício 9 envolvia três funções, né? A impressão normal do vetor. Bom, continuando aqui, são três funções. Duas void, que elas vão direto no printf, e uma int, que ela vai retornar no caso, a média desse vetor. E depois só vai puxar tudo no printf aqui. Vai chamar as duas funções, né? O vetor normal, o vetor inverso, e um printf que vai chamar o vetor resultado aqui, o valor do resultado aqui. É, no caso 10, 20, 30, ele retorna o vetor normal, o inverso dele e a média desse vetor. Exercício 10. Uma função que recebe uma matriz 4x4 e quantos valores maiores do que 10 ela possui. No caso já foi igual ao exercício 1, né? Então eu só copiei aqui, por, mas não precisa entrar em maiores detalhes com ela não também. Exercício 11. Função que recebe dois vetores de 10 elementos e depois somar eles, né? É, também não é muito complexo não. A pessoa vai preencher os dois vetores, depois vai só chamar a função aqui. E a função é um void, que já está o printf aqui dentro dela, e vai somar dentro do printf também. Não é muito complexo também. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. E a soma entre os valores só, como se fosse a tabuada 2. Bem simples também. Certo? E exercício 12.
Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Ele é duas frações, o máximo de divisor comum é, e apresentar soma, subtração, produto e quociente das frações. Essas contas simples foi fácil de fazer, inclusive eu fiz até dentro do Intmain mesmo. Não achei que valia a pena fazer funções separadas, mas eu fiz separado aqui esse cálculo de MDC, que eu tive que até eu deixei comentado aqui o nome que é dessa fórmula, que é o algoritmo de Euclides, que eu não sabia, foi numa pesquisa que eu encontrei, e ele usa um while, enquanto b foi diferente de zero, você vai fazendo essa programação um pouco, essas atualizações de valores um pouco redundante, né? O máximo de divisor comum vai ser igual a b, o b vai ser a sobra da divisão entre a e b, e a vai ser o máximo de divisor comum. Enfim, e ele vai chamar individualmente, calcular, vai chamar o MDC com esses dois valores, apresentar, e depois vai chamar outra função, e depois, logo em seguida, já vai mostrar os cálculos entre as duas funções. Então, por exemplo, o numerador é, é 10 e 20, no caso, o meio, né? O MDC de 10 e 20 é 10. Opa, me atrapalhei aqui. Já estava aqui em seguida, não precisava clicar de novo. 10 e 20 e, por exemplo, é, 10 e 15. Opa, pode ser 50. É 10. Aí as quatro operações básicas entre esses valores. Dois valores menores que um no caso. E adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Tudo positivo aqui. E bem simples de fazer também. Ela só fica um pouco extensa assim, ainda mais quando você deixa esses valores, essas contas, essas operações assim. Mas na verdade não é tão complexa não. Exercício 3 eu pulei e fiz o 14 e o 15. A tarefa extra era o 3 e 15, né? Pelo menos um desses dois pontos aqui eu acho que eu garanti, né? E é uma função que dado número real passa como parâmetro e retorna a parte inteira e fracionar esse número. Essa é uma função que eu também tive que dar uma pesquisada porque eu não sabia como funcionava e depois que eu vi achei muito interessante. Para você atualizar o valor que você tem quebrado, só pegar a parte inteira dele, é só você colocar a parte int dentro de um parênteses aqui, bem interessante. E enfim, segue o padrão dos outros códigos. O int main aqui vai chamar a função e a função é uma void, então ela só vai atualizar os valores e depois ela vai apresentar a parte inteira e a parte fracionária desse valor que você digitou. No caso, eu posso digitar aqui um valor 2.54, sei lá o que. E como eu coloquei ponto 2 aqui, ele vai mostrar só os dois primeiros números, né? Mas tá certo a parte inteira e a parte fracionária desse valor. E o exercício 15, ele não está funcionando corretamente como deveria, mas acho que pelo menos meio ponto daqui vale, porque acredito eu que a lógica esteja certa. Vai digitar o vetor, eu coloquei um vetor de tamanho 30, mas eu não sei se é exatamente isso que é o problema que está dando, para ter um valor grande para poder digitar, né? Porque você precisa declarar esse valor, né? Aí depois ele vai digitar o tamanho do vetor e o valor e vai preencher esse vetor. Aí ele puxaria aqui a função e fazer o cálculo de quantos valores negativos tem nele. É, no caso, o único problema é que ele não mostra. Se eu, por exemplo, digitar 2, opa, peraí, digitei errado. Se eu digitar um vetor de tamanho 3, 2 e 3, todos os valores inteiros, existem zero números negativos. Só que ele não estava contando certinho quantos números negativos tem. Mas é isso. Então acho que agora foi sim a gravação. Conferir só aqui. E beleza, 14 minutos. É isso, tá feita a minha lista. Obrigado pela atenção e até a próxima, professor.